que aditivos, eu não sei quantos vocês conhecem, eu no meu dia a dia eu trabalho com mais de 90, então qualquer um desses que vocês escolhessem, a gente passava o dia inteiro falando. Então, querer falar de todos em 30 minutos, óbvio que a gente não vai conseguir. A ideia é a gente parar para pensar o que, que realmente é um aditivo, né? Se você está usando um produto para fechar, por exemplo, requerimento nutricional, entenda que você não está usando um aditivo, tá? Então, é bem interessante você estar vendo que um produto ele pode ou não pode ser um aditivo dependendo da forma que você está incluindo ele. Então, por exemplo, você já fechou todos os níveis nutricionais de minerais, mas você quer um incremento em imunidade. Você vai lá e coloca, por exemplo, um mineral orgânico ligado a isso. Você está fazendo uma adição pensando no benefício. Você usou ele como uma forma de aditivo. Mas, eu quero usar o mineral orgânico em menor dose para fechar a exigência. Provavelmente você vai ter o mesmo benefício, mas você usou ele para fechar a exigência. Então, você não necessariamente usou ele como um aditivo. Então, é um pouco confuso, mas a gente vai trocar um pouco de ideia sobre isso. Então, falando de mapa, o mapa define o que são aditivos, tem diferenças entre eles na hora de classificar. Tem aditivos que são chamados de aditivos tecnológicos. Então, esses aditivos, geralmente, eles estão ligados a melhorando, por exemplo, a consistência de um pellet. Então, você tem uma ração pelletizada, mas ela se converte em finos com grande facilidade, né? Principalmente quando você tem agitação. Precisa melhorar isso. Existem aditivos que podem fazer isso. Me dá um exemplo. Então, por exemplo, no processo de pelletização, você tem a formação de algumas bolhas de água que ficam do processo de pelletização. Essas bolhas, quando você passa para a parte de secagem da ração, essas bolhas, elas secam, né? E você fica com uma bolha de ar no meio do pellet. E essa bolha de ar, quando o pellet sofre pressão, obviamente, ele vai ficar mais propenso a quebrar. O que eu posso fazer? Por exemplo, você pode usar uma carboximetilcelulose, por exemplo, na formulação, que é um aditivo que estoura essas bolhas de ar e aí você preenche esse espaço do pellet com ração. Então, a ração vai ficar muito mais resistente. É um exemplo de aditivo tecnológico. Ou, por exemplo, se você quiser aumentar a vida útil, né, tempo de prateleira de um produto. Então, meu produto ele não está resistindo o tempo de prateleira proposto. Provavelmente você vai ter que pôr um aditivo para não deixar ele oxidar ou para não deixar ele ter carga microbiológica. Isso está tudo dentro de aditivos tecnológicos. Aditivos nutricionais, óbvio, você está focando em bater exigência nutricional. Então, quando a gente fala de enzimas, uma parte dela pode estar voltada a isso, pensando se você está tentando ter acesso a um nutriente que seria eliminado nas fezes, mas você vai disponibilizar como forma de energia, por exemplo, isso pode estar entrando no cálculo de exigência e assim por diante. Aditivos sensoriais, eles não te trazem nada novo de nutrientes, mas é um atrativo para aumentar o consumo de matéria seca. Um exemplo é palatabilizante, tá? Aproveitando que foi falado de sal aniônico, existe essa polêmica de dizer que sal aniônico tem gosto ruim e por isso que a vaca come pouco. Então, por isso que tem que socar de aditivo sensorial. Isso já foi provado que não é verdade, tá? Então, um dos maiores motivos que a vaca come menos é justamente porque ela desenvolve uma acidose metabólica. Isso faz uma ativação forte de parasimpático, que é um sistema que ativa a absorção intestinal, melhora o momento da digestão dos alimentos, mas inibe o consumo de matéria seca. Tá? Isso é principalmente pelo ácido circulante na corrente sanguínea, que faz um desestímulo de consumo de matéria seca. A gente sente isso quando a gente acabou de se empanturrar de comida. Então, termina aquela feijoada de domingo, deitou no sofá, ali é bem provável que por um momento você vai, enquanto estiver fazendo digestão, você não vai ter fome, né? Justamente porque você faz uma ativação forte de parasimpático. O sal aniônico ele faz isso. Então, não vai ser colocando muitos aditivos sensoriais que você vai estar melhorando o consumo. Tá? Foi provado em experimentos testando
a acidose metabólica em situações não aniônicas de dieta. Vamos lá. Aditivos zootécnicos, eles não trazem nada novo nutricionalmente falando, mas eles melhoram algum índice. Então, eu quero melhorar algum índice na minha propriedade e tem um aditivo que está relacionado a melhorar esses índices. Você pode estar usando esses aditivos. Então, você não está focando em fechar formulação, você não está focando em melhorar tempo de prateleira ou resistência do produto, e você não está melhorando, deixar ele mais atrativo. Aí ele se enquadra nos zootécnicos. Então, dentro desses, cada um desses tem mais de 30 aditivos, e é bom a gente tentar entender qual que a gente está usando e por quê, né? Se me perguntarem, tá, você conhece 90 aditivos, você colocaria os 90 em todas as formulações? Não, tá? Não é esse o objetivo de se usar aditivo, e a gente vai estar discutindo isso um pouquinho. Bom, então vou fazer uma brincadeira aqui com a pirâmide. O Gustavo que me perdoe, ele que ama muito essa pirâmide, vou bagunçar ela um pouquinho. Para começar com ela, que está voltada à dieta, né? A gente vai falar muito de aditivos focados em dieta, porque essa pirâmide está focada nisso. Mas essa pergunta me fazem sempre: aditivo melhora a dieta? E a resposta é sim, tá? Aditivo melhora a dieta. Só que você já vai ter que ter passado por uma longa fase de estar ajustando tudo que pode estar interferindo. Você querer começar por aqui, numa formulação, provavelmente não vai te trazer resultado se você não pensou no restante. Então, quando a gente for fazer o caminho inverso, essa mensagem tem que continuar. O aditivo, ele realmente ele vai melhorar muito, só que tudo tem que estar muito bem pensado. E assim para todos os índices. Então, essa pergunta, aditivo melhora casco? Eu posso citar vários que pode estar melhorando o casco. Só que casco também tem sua pirâmide, né? Que eu coloquei de maneira ilustrativa. De repente, alguém que trabalha diretamente com casco aí pensa alguma dessas posições diferentes, mas enfim. Cascamento preventivo, ter higiene e cuidar com a umidade de contato de casco, tá fazendo pedilúvio, a dieta não ser agressiva, a cama ser confortável, aí eu penso em aditivo. Então, aditivo melhora casco se tudo isso embaixo está bagunçado? Eu diria que pode melhorar, mas com certeza num impacto que não vai fazer tanta diferença quanto você corrigir esses pontos abaixo. Aditivo melhora a reprodução? Então, a resposta é sim. Só que se o rebanho está com uma casuística de IBR, BVD, brucelose, neóspora, etc., né, não vai ser o aditivo que vai corrigir isso. Então, vê o problema de manejo, dieta, estresse dos animais, principalmente calórico, técnica de inseminação artificial, que protocolo está sendo usado. Depois que tudo isso for muito bem revisado, o aditivo vai com certeza melhorar todo o processo. E aqui também, existe aditivo que melhora o estresse térmico? Com certeza, mas você tem também a pirâmide para esse fator. Então, como o nosso foco é dieta, eu vou voltar a falar que a gente vai focar aqui, mas lembrar que para todo aditivo existe a sua pirâmide, tá? A gente vai estar trabalhando pensando em dieta, mas qualquer aditivo de qualquer índice zootécnico existe a sua pirâmide. Identifique o que está faltando antes de pensar no aditivo. Tá? O aditivo ele não vai corrigir as partes negativas da pirâmide. Então, eu vou trazer 4 perguntas que você tem que se fazer toda vez que quiser usar o aditivo. Isso vai te ajudar a escolher qualquer aditivo. Então, o primeiro é por que eu estou usando. Então, às vezes acontece de falar, existe esse aditivo aqui, mas eu nem sei o que ele faz aqui. Então, não passe por essa situação. A produção de leite ela é muito delicada em custos, então tudo que você está usando ali, saiba exatamente por quê e se você realmente precisa daquilo. Então, o segundo ponto, qual é a resposta esperada pela tecnologia? Ou seja, se eu usar um aditivo, o que eu vou ver no animal ou ver nos índices? Como é que eu vou prever o futuro? Existe só uma forma de prever o futuro quando a gente está falando de aditivo, que é olhar resultado de pesquisa. Se o aditivo ele não tem trabalhos de pesquisa que já vão estar te falando que se teve ou não teve diferença em usar ele,
você nunca sabe qual é a resposta esperada, você vai ter que usar para descobrir, e isso que sai caro. Então, procure aditivos que você já tenha a resposta esperada antes de usar. Em terceiro ponto, qual o retorno econômico? Então, se essa resposta esperada aconteceu, quanto você ganhou, né, tendo esse retorno? Quanto custou a tecnologia? Essa conta tem que ser feita. Eu não gosto desse índice RMCA para esse tipo de cálculo, tá? Porque tem muitas coisas que vão impactar positivamente a lucratividade do sistema, mas não necessariamente puxam produção de leite, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou propor para uma vaca, tá usando para um rebanho, está usando uma dose de sêmen a menos para ela emprenhar. Então, ela está com um problema oxidativo de ovócito, né? A vida útil do ovócito dela está muito baixa. Então, eu estou tendo que usar muita dose de sêmen para conseguir efetivar uma prenhez. Ah, eu usei uma tecnologia que conseguiu corrigir isso. Ok, isso me teve um custo, tá? E no retorno, quando a gente está falando só de produção e o custo que alimentar, se essas duas vacas estão produzindo os mesmos 40 litros, com as mesmas características de sólidos, provavelmente o RMCA da vaca que está emprenhando com menos dificuldade vai ser pior. Então, a produção de leite ela é muito complexa para você olhar só para produção, sólidos e o quanto que custou aquela tecnologia. Então, seja consciente de tudo que pode estar impactando, isso vai te ajudar bastante. E num quarto ponto, como mensurar, quais ferramentas. Então, o Gustavo falou de sal aniônico. Então, posso usar sal aniônico se eu não vou mensurar o pH? Não, na minha opinião, claro. Cada um tem a sua opinião, mas é algo que te sai muito caro não saber se está funcionando. Então, realmente, se você vai usar uma tecnologia, seja ela qual for, saiba como mensurar, seja como índices ou técnicos. Então, se eu estou falando que vai melhorar a taxa de prenhez, não compre uma tecnologia que melhora a taxa de prenhez se você não sabe a sua taxa de prenhez. Tá? Então, tenha ferramentas para mensurar tudo que você quer melhorar e isso nunca vai te aumentar teu custo, porque você sempre vai estar tendo esse retorno e o custo da tecnologia. Então, hoje existem muitos aditivos, muitos deles funcionam, porque justamente te dá mais retorno do que custo de incremento na dieta. Eu vou estar falando em específico de uma tecnologia que eu trabalho bastante, que é a levedura, tá? Então, num ponto final, então aditivos, você vai estar melhorando a nutrição desses animais, mas sempre lembrar que isso tem um custo e esteja avaliando isso. E outro ponto é reduzir limitantes. Então, se você quiser reduzir, por exemplo, casuísticas de problema de casco via aditivos, quiser melhorar controle de mastites ou seja o que for, consiga avaliar isso, que isso vai estar te ajudando bastante. Mas nem sempre vai te dar retorno em leite diretamente. Saiba que o sistema ele é mais complexo. Se você quiser, por exemplo, melhorar muito a imunidade do animal, você pode aumentar a vida útil desse animal. De repente, o animal está tendo uma lactação a mais por causa que você fez uma nutrição voltada à imunidade. Mas isso você só vai saber se está valendo a pena se você estiver avaliando. Aqui eu vou falar de levedura. O objetivo aqui, a gente está falando da tecnologia e não de produtos. Então, eu tive cuidado de tentar tirar todos os nomes comerciais aqui dos produtos, né, dessa apresentação que eu já tinha, para estar falando da tecnologia em si. Então, levedura viva, né, inteira. Então, para que ela serve? Então, isso aqui é essencial para todo nutricionista saber como funciona, pelo menos. Então, uma levedura viva, por que ela é muito utilizada, principalmente em animais com dieta um pouco mais energética, com alta carga energética? A levedura viva, ela entra na dieta com 3 funções. Então, como ela está viva, ela quer respirar. Então, ela consome oxigênio. Então, reduz a oxigenação. Tomer? Tomer, você está me escutando?